Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 2 da nossa lista de exercícios. Mas se você chegou até aqui e ainda não baixou a nossa lista de exercícios, volte na nossa aula número 2 sobre espaço amostral e probabilidade de Laplace e lá na descrição do vídeo você vai encontrar uma lista de exercícios preparada especialmente para você. Tudo bem? Então vamos lá. O problema de número 2 diz o seguinte: os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 são escritos em 5 cartões diferentes. Estes cartões são escolhidos, sem reposição, aleatoriamente, e os algarismos que vão aparecendo são escritos da esquerda para a direita, formando um número de 5 algarismos. Letra A. Calcule a probabilidade de que o número escrito seja par. Muito bem. Nós vamos fazer duas soluções e a primeira solução da letra A vai ser a seguinte. Pense bem comigo. Eu quero construir um algarismo, eu quero sortear um algarismo par e eu quero calcular a probabilidade disso ocorrer, certo? Para calcular a probabilidade, então, nós vamos fazer primeiro pela definição, ou seja, para calcular a probabilidade de um evento, vou chamar aqui de evento A, né? O número escrito ser um número par. Então, para calcular a probabilidade, eu tenho que fazer da seguinte forma. Eu devo calcular a cardinalidade do meu conjunto A e dividir pela cardinalidade do meu espaço amostral, que é o ômega, ou seja, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, certo? O número de casos favoráveis, como é que eu vou chegar nesse resultado? Bom, pensa bem aqui comigo. Eu tenho, então, um caso como sendo favorável quando esse número aqui ele é par. E quando é que o número é par? Quando ele termina em um número par. E aqui eu tenho quantos números pares? Eu tenho dois números pares, o 2 e o 4. Então, eu tenho um algarismo de 5 dígitos, onde eu vou me preocupar com a restrição que é terminar em um número par. Para isso, eu tenho duas possibilidades. Bom, se eu tenho duas possibilidades para terminar, então quantas possibilidades eu tenho aqui? Já que o número é escolhido sem reposição, então eu tenho 4 algarismos para acomodar em 4 lugares. Ou seja, isso é uma permutação de 4 elementos, é uma permutação simples de 4 elementos. Então, isso aqui vai me conduzir a uma permutação, né? A maneira de preencher aqui vai ser uma permutação de 4 elementos, certo? Então, o cardinal de A é 2 vezes P4, ok? Qual é, então, a cardinalidade do espaço amostral? No espaço amostral, eu tenho 5 dígitos e eu posso preencher de qualquer maneira, ou seja, ao invés de ter só duas possibilidades aqui, na realidade eu posso preencher todos os 5 aqui da maneira que eu bem entender. Ou seja, eu tenho 5 algarismos e 5 vagas, então isso é uma permutação de 5 elementos. Então aqui eu tenho a permutação de 5. Obviamente que isso aqui vai ser 2 vezes 4 fatorial, dividido por 5 vezes 4 fatorial. Estou escrevendo 5 fatorial dessa forma para simplificar. E então o meu resultado é 2/5. Ok? Então essa é a nossa primeira solução. Muito bem. Vamos para a segunda solução. Na segunda solução, eu vou ter um raciocínio um pouquinho diferente, tá? Segunda solução. Como é que a gente vai, então, proceder nessa solução aqui agora? Eu vou calcular a probabilidade de um número terminar em 2, certo? Como é que eu calculo a probabilidade de um terminar em 2? Se eu quero que um algarismo termine em 2, e eu estou sorteando um algarismo por vez, então eu devo pensar da seguinte forma. Bom, ao sortear o primeiro algarismo, se eu quero que o 2 não apareça, então eu tenho 4 casos favoráveis contra 5 possíveis. Eu estou excluindo o 2 aqui do sorteio. Se eu quero que ele seja o último, então eu vou excluir aqui como sendo um caso desfavorável. Então, os favoráveis são os outros 4 dígitos. Concorda comigo? Esse aqui seria o primeiro sorteio. No segundo sorteio, eu teria 3 casos favoráveis e 4 possíveis. Novamente, eu estou excluindo o 2, porque o 2 é um caso desfavorável. No terceiro sorteio, eu teria 2 entre 3 casos possíveis.
No quarto sorteio, 1 entre 2. E evidentemente que se o 2 não apareceu nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro e nem no quarto sorteio, evidentemente ele vai aparecer no quinto, que é o que me interessa. Então, qual é a probabilidade do 2, né, do número de ser terminado em 2? É justamente eu multiplicar esses números aqui, justamente porque deve ocorrer o primeiro sorteio e o segundo e o terceiro e o quarto, todos dessa forma, ok? Então, quando você multiplica, você vai encontrar a probabilidade de ocorrer o 2 no final. Então, eu posso simplificar aqui. Então, isso aqui vai chegar em 1/5. Essa é a probabilidade de ocorrer, né, 2 no final. Qual é a probabilidade, então, do evento A? A probabilidade do evento A é justamente eu multiplicar esse número por 2. Por quê? Porque se eu fosse fazer esse mesmo raciocínio aqui, para terminar em 4, eu ia obter o mesmo resultado. Então, isso é 2 vezes 1/5. E, novamente, eu tenho 2/5 como sendo o meu resultado. Ok? Muito bem. Vamos então agora para a letra B. No item B, a escolha, né, se a escolha fosse feita com reposição, qual seria a probabilidade? Então, agora, eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui as 5 lacunas, referente ao meu algarismo. Se eu quero um número par, aqui eu tenho duas possibilidades, assim como nós observamos no item A. Entretanto, eu vou agora ter um raciocínio diferente aqui, porque antes eu tinha uma permutação de 4 elementos. Por quê? Porque era sem reposição, ou seja, uma vez que o número era sorteado, eu não poderia escolhê-lo novamente. Agora, é com reposição, então o número sorteado ele volta para poder ser sorteado uma outra vez. Então, aqui eu tenho novamente 5 possibilidades, novamente 5 e novamente 5. Totalizando, pelo princípio fundamental da contagem, totalizando 5, né? A nossa probabilidade aqui, a nossa cardinalidade aqui do nosso evento aqui, da letra B, que eu vou chamar de B, certo? Nosso evento B, que seria com reposição. A cardinalidade de B, então, será 5 elevado à quarta vezes 2. Certo? Procedendo com um raciocínio análogo, qual vai ser, então, a cardinalidade de ômega? Qual vai ser a cardinalidade de ômega? Para ômega, eu vou ter 5, 5, 5, 5 e 5 possibilidades, porque eu estou procedendo com reposição. Então, vai ser 5 elevado à quinta. Ok? 5 elevado à quinta. Muito bem. Qual é a conclusão? A conclusão é que a probabilidade de B é 5 à quarta vezes 2 dividido por 5 à quinta. Ou seja, eu vou poder cancelar, né? 5 à quarta vezes 2 dividido por 5 à quinta, eu vou poder cancelar. Aqui sobra, na verdade aqui eu não cancelo tudo, né? Eu cancelo 5 com 4, sobra 1. Então, isso é 2/5. Ok? Muito bem. Vamos para a segunda solução do item B. Bom, para fazer então aqui agora a segunda solução do item B, utilizando um raciocínio parecido com a segunda solução do item A, a gente precisa entender o seguinte. Agora, o sorteio ele está sendo com reposição. Então, como é que eu vou sortear um número par no meu último sorteio? Para sortear um número par no meu último sorteio sem reposição, eu tinha que não sortear esse número par nos 4 primeiros sorteios. Entretanto, como é com reposição, agora para mim não interessa os números que são sorteados nas primeiras posições, nas 4 primeiras posições. Por quê? Independente do número sorteado aqui, se sortear o número par, não vai ter problema, porque ele volta para aqui, para o sorteio aqui do último caso. Então, na realidade, só nos interessa calcular a probabilidade aqui de sorteio de número par no nosso último número, uma vez que todos os números pares vão estar aqui disponíveis para esse último sorteio. E não interessa o que acontece aqui antes. Então, simplesmente, eu vou ter a probabilidade do meu evento B como sendo 2/5. Por quê? Porque é o número 2 e o número 4, e aqui são as 5 possibilidades.
uma vez que no último sorteio eu tenho todos os meus números disponíveis. Tá ok? Então no próximo vídeo a gente continua com a nossa resolução de problemas.